Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mira no Céu aqui no Astrologicamente Podcast. Eu sou Thaís Rosa, sou astróloga e terapeuta, e hoje nós vamos entender sobre a energia da semana do dia 3 a 9 de novembro. A gente começou uma nova temporada com a lua nova em Escorpião, que aconteceu na sexta-feira passada, no dia 1º, dando início a um novo aprendizado. A gente vai plantar uma nova semente de que a gente quer concretizar, o que a gente quer realizar nos próximos dias. E a semana, ela é toda marcada praticamente por essa energia de lua nova. A gente só vai ter a lua crescente lá no sábado, no dia 9. Então, durante toda a semana, a gente vai ser convidado pela vida a intencionar, a observar, a plantar a semente, cuidar desse terreno para que a gente possa manifestar aquilo que a gente tanto deseja. E a gente começa a semana lá no dia 3, no domingo, com vários aspectos interessantes no céu, que a gente já vai percebendo aí a movimentação, como é que vai ser essa semana. No dia 3, no domingo, a gente tem 3 aspectos. A gente tem Vênus fazendo uma oposição, Vênus está no signo de Sagitário, que é um signo de expansão, de crescimento, de otimismo, de entusiasmo, de fé em si mesmo, de fé na vida, né, na jornada, e fazendo uma oposição a Júpiter, que é o planeta que fala também da abundância, da expansão, tudo que ele toca cresce, que está em Júpiter. Quando a gente pensa num movimento de oposição, a gente pode imaginar um cabo de guerra, parece que eles estão num pé de guerra, e a verdade, o que a gente precisa buscar é justamente fazer com que esses dois planetas andem juntos, né? Então, Vênus fala para a gente da nossa capacidade de se relacionar, da nossa capacidade de conquistar aquilo que a gente deseja, de conquistar as pessoas, de conquistar não só as pessoas, mas também de conquistar formas da gente se sobreviver, da gente conseguir se sustentar no mundo, né? Então, tem muito a ver com o prazer, tem muito a ver com as finanças, com os relacionamentos e com as nossas habilidades, né? O nosso charme. E Júpiter é o planeta que vai falar para a gente sobre a fé, sobre a ética, sobre a moral, sobre filosofia, sobre justiça. Júpiter ele é um planeta gigantesco, né? Então, tudo que ele toca, ele expande. Então, talvez, no domingo, a gente perceba, assim, um ímpeto de buscar excessivamente o prazer, ou então até de buscar nas coisas materiais um acalento para o nosso coração. Então, fique atento, né? A gente está aí entrando no mês da Black Friday, a gente acaba, às vezes, se empolgando nos gastos, ou tendo expectativas muito fora do comum do que vai acontecer. Então, é importante colocar um pouquinho o pezinho no chão, né? Lembrar muito do o que é importante para você não cometer, assim, excessos no sentido de gastar com coisa que daqui a pouco você nem precisa porque está na promoção e depois você se enrola na frente. Então, é o momento de você ter um pouco de critério, né? Ter um pouquinho de, nossa, mas o que eu preciso, o que realmente é importante para mim, qual realmente são os meus valores. Às vezes eu busco muito liberdade, mas eu vivo o tempo inteiro fazendo escolhas que tiram a minha liberdade. Então, é momento de você olhar para isso e talvez você perceba uma certa dificuldade em organizar essas duas vontades, essas duas habilidades, né? A capacidade de conquistar as coisas, de se relacionar e de se manter fiel, né, à sua filosofia de vida, à sua filosofia de mundo. E outro ponto é realmente cuidar um pouco com essa questão da busca pelo prazer imediato, porque isso talvez te afaste, né, dos seus objetivos. Observe os excessos. Talvez você perceba aí que essa semana você esteja mais impulsivo com relação à própria alimentação, né? Então, é bom a gente prestar atenção nisso. Nesse mesmo dia, a gente tem Vênus fazendo um trígono com Quirón, o que é Quirón? Quirón é a nossa ferida interna que a gente nunca cura. Mas para a gente nunca curar, a gente aprende a conviver com isso, a gente se torna mestre nas nossas dores, né? Aquilo que
nos aflige por muito tempo, a gente acaba aprendendo uma forma de conviver com isso, de que não seja tão dolorida, né? Então, pode ser que questões associadas à alimentação, relacionamento, tenham alguma espécie de cura, né? Então, observa isso, sempre focando na questão do teu próprio poder com relação à vida, né? Então, essa capacidade de autodomínio, essa capacidade de agir conforme você acredita que é certo, você conseguir agir de uma forma livre. Livre não porque você faz o que você quer, mas porque você faz aquilo que na sua concepção é correto, na sua concepção vai te levar para onde você deseja. Depois nós temos um trânsito entre Marte, que é o nosso guerreiro interno, a nossa capacidade de se manter motivado, de ir em busca daquilo que a gente quer, de ter atitude, de ter coragem, fazendo uma oposição a Plutão, que é o deus do submundo. E aí o que acontece? Talvez você se sinta insegura, talvez você tenha uma sensação de que você... de medo, de que se você se desconstruir, você vai se perder, você vai se abrir mão de certas coisas, você vai deixar de existir, né? Então, talvez a vida te provoque nesse sentido de mostrar para você que você vai para além das coisas materiais que você tem. Então, que o seu poder, ele está dentro de ti, na sua história. Quem é você, né? Você é a sua história. Tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você conquistou, tudo isso faz parte de quem você é. A vida é uma grande narrativa. O teu poder está na tua história, na forma como você conta a sua história nesse momento. E se você conta a sua história a partir de um lugar de vítima, a partir de um lugar de muito sofrimento, às vezes você acaba buscando mais isso na sua vida. Então, talvez se você mudar a sua narrativa, talvez não, esse é o segredo dessa semana, mudar a sua narrativa, transcender a sua narrativa, a sua história de vida, como você conta a sua história, é preciso que você faça essa autoanálise de olhar para a sua história e ver os pontos que aconteceram na sua jornada, a sua ascensão, as suas dores, o que foi que aconteceu na sua vida e como que você interpretou isso e para onde isso te levou, para que você possa contar uma nova história daqui para frente e agir de uma forma diferente. Como que você lida com os erros do passado, como que você lida com as situações difíceis, porque isso é essencial para a construção do seu presente e do seu futuro. Então, talvez abrir mão de certas coisas que te magoaram, de certas dores, de certas formas de se relacionar com as coisas, traga para você aí o vislumbre de uma outra vida, uma outra forma de viver a vida. Às vezes a gente fica tão apegado à picuinha que a gente não consegue olhar para frente. Então, a vida vai te convidar justamente a, tipo assim, abre mão disso, cura isso, muda o disco, tá sempre falando a mesma coisa, tá sempre se queixando da mesma coisa, quem sabe, vamos olhar para isso com uma outra perspectiva, para que você possa realmente se superar, para que você realmente possa construir coisas diferentes na sua vida. Na segunda-feira, no dia 4, a gente tem esse Marte, esse nosso guerreiro interno, saindo da energia de Câncer, que é uma energia de introspecção, uma energia de memória, de nostalgia, né? Uma coisa de voltar para casa, de proteção, de buscar esse enraizamento para poder florescer. E a gente tem essa passagem para o signo de Leão. Leão já é o signo de você, depois que você se fortalece, de que você cria uma base emocional, cria raiz, fortalece suas raízes, você vai para o mundo, né? E Leão é esse ir para o mundo a partir de um lugar de autoconfiança, de autenticidade, né? Então é o momento de você criar coragem de ser quem você é, de amar aquilo que você é, de colocar sua criatividade no mundo, de colocar a sua essência no mundo, ter orgulho de quem você é. Você é convidada a mudar a sua narrativa, extrair força dali,
para que você possa ir para o mundo de uma forma diferente, ir para o mundo de uma forma com mais poder, com mais autodomínio, mais centrado na sua capacidade de realização, na sua confiança em fazer acontecer, de que você tem sim algo para contribuir no mundo que você pode fazer. E aí você ocupa o teu lugar. Martin Leão fala sobre isso, fala sobre a gente ocupar o nosso lugar, a gente se destacar. A partir de quê? A partir daquilo que nos diferencia dos outros, a partir daquilo de melhor que existe dentro de nós. E para isso a gente precisa cultivar esse auto-amor, cultivar essa capacidade de ser fiel àquilo que a gente se propõe, de confiar em nós mesmos, né? A confiança, ela é uma relação, ela é uma construção feita diariamente a partir das suas escolhas, das suas decisões, das suas atitudes. E isso, mais do que nunca, será algo que vai estar em evidência. Então, você é capaz de cumprir com aquilo que você se propõe? As suas atitudes, elas estão indo de acordo com a sua essência, com aquilo que você acha que é bom para ti? Você se diverte nesse processo? Porque é muito gratificante a gente conseguir fazer aquilo que a gente veio fazer. A gente, como se a gente entrasse no nosso lugar, fosse encaixe perfeito, né? Aquela pecinha que faltava. Qual é a pecinha que falta? É você. É você ocupando o seu papel, é o que falta para tudo funcionar de maneira perfeita. E quando a gente se sente no lugar onde a gente nasceu para estar, né? Que todo mundo veio aqui com um propósito. Por que eu digo isso? Porque não existe acaso no universo, não existe engano no universo. Então, se você está aqui hoje me assistindo, se você respira, se você vive, existe uma função, existe um papel que você precisa ocupar para que tudo funcione em harmonia. E você ocupar esse lugar te traz uma felicidade, uma sensação de realização imensa. Mas para isso a gente precisa de coragem. Por que a gente precisa de coragem? Porque o nosso papel, ele é diferente dos demais, né? E aí quando a gente aceita essas diferenças que a gente tem e percebe que é por causa dela que nós somos especiais, a gente vive tentando se encaixar, né? Na vida, a gente tem sempre tentando se encaixar. Mas quando a gente entende que as nossas diferenças, e para isso a gente pensa que a gente precisa tirar essas nossas diferenças, né? Que nos torna únicos para a gente poder caber. Mas é justamente as nossas diferenças, aquilo que torna a gente único, que faz com que a gente cumpra com o nosso papel. Então, essa autoaceitação, essa capacidade de auto-amor, de autovalidação, ninguém tem que te aplaudir. É tu que tem. Quando você entende isso, você começa a ocupar o seu lugar, não do lugar de ego, não. É porque você sabe que você precisa exercer aquela função. Aquilo é o teu papel. É o teu papel de mãe, qual que é? É educar seus filhos, dar para ele responsabilidade. Seu papel enquanto funcionária, qual que é? Obedecer às ordens, cumprir com o teu papel, com o acordado, ser clara na sua comunicação, exercer bem o seu papel, o seu trabalho. O seu papel enquanto aluno é aprender, é debater, discutir ideias, enquanto professor é ensinar, é ter compaixão pelos teus alunos, ter paciência. Então, quando a gente entra no nosso papel, na nossa função, a gente se apropria de quem a gente é. Então, isso dá muito poder para a gente, uma capacidade de autodomínio tremenda. E agora a gente tem coragem para fazer isso, por quê? Porque a gente já ressignificou a nossa história. A gente já entendeu a nossa jornada, o nosso caminho, as nossas raízes, as nossas questões internas, a gente já se fortaleceu emocionalmente, enquanto Marte esteve em Câncer durante esse tempo, e agora a gente vai para o mundo forte, a gente vai para o mundo empoderado, né? Leão tem aquela exuberância. Por quê? Porque ele sabe que ele é o dono da porra toda, né? No sentido de não de ser melhor que os outros, mas de entender que por ser quem se é, a gente já é merecedor de um espaço aqui. E ocupar esse espaço faz parte do que a gente veio fazer na vida. Então, é muito esse movimento. E depois a gente tem o Sol, que está em Escorpião, fazendo um trígono com Saturno. É interessante a gente pensar que Escorpião, ele é um signo regido
pela astrologia tradicional, por Marte. Então, essa entrada de Marte em Leão é muito interessante nesse movimento, porque eu me apropriar de quem eu sou tem uma relação muito forte com eu aceitar todas as minhas partes. Porque Escorpião fala sobre a gente ir lá no fundo, nas profundezas, olhar nossas sombras, encarar as nossas fraquezas. E só a partir daí a gente pode ser genuinamente a gente. Quando eu reconheço que eu tenho defeitos, que eu falho, que eu erro, que às vezes eu tenho um comportamento que não é legal, e eu integro isso em quem eu sou, e eu aceito no sentido de aceitar, de reconhecer aquilo está em mim. Então, por saber que aquilo está em mim, eu preciso sempre me policiar, porque eu não quero deixar isso tomar conta de mim, isso me dominar. E aí eu coloco aí a minha vontade, a minha consciência naquilo pro bem, né? Porque eu sei que o mal tá ali e eu preciso cuidar. Tem uma frase muito interessante que eu vi num livro que é assim, ó: sem coragem não se pode resistir ao pior em si ou em outrem. Sem coragem, a gente não consegue olhar para nós mesmos com sinceridade e enxergar o mal que existe em nós e lutar contra ele. E nem nos outros, a gente se torna submisso. A gente se torna manipulável. Então, é o momento da gente se apropriar mesmo de quem a gente é. E esse Sol fazendo um trígono com Saturno vai trazer aí para a gente essa facilidade da gente ter clareza de qual é o próximo passo, o que eu preciso fazer para ir em busca da minha realização, da minha concretização das coisas aqui na matéria, né? E aí é interessante pensar que essa sabedoria, que essa capacidade da gente em busca do que a gente quer, tem muito mais de um lugar de desconstruir aquilo que a gente não é, do que de fazer coisas, né? Então, é um momento, sim, a gente está vivendo uma lua nova, no dia 4, na segunda-feira, a gente ainda está na lua nova, de estruturação, de planejamento, de recolhimento ali, de entendendo o que está acontecendo dentro de você, para depois a gente começar a botar a mão na massa mesmo, lá no dia 9 com a lua crescente, certo? Então, a segunda-feira é um dia muito bom para você entrar em contato com a tua essência, com o que é verdade para você, com os seus dons, com os seus talentos, se apropria disso. Às vezes algo é muito fácil para nós, algo é tão natural que a gente não reconhece que isso é um talento. E quando a gente não reconhece o nosso talento, primeiro que a gente julga que o outro não é bom. E depois que a gente não consegue nem perceber que isso é um trunfo, que isso é uma carta na manga, que isso precisa ser usado, que isso precisa ser verbalizado e exposto. Não, eu sou boa nisso. Isso não é todo mundo que é bom. Não é todo mundo que sabe fazer esse tipo de coisa que eu estou fazendo aqui. Mas para a gente, às vezes, é tão natural que a gente acha que todo mundo faz, e não. Então, a gente vem com esse convite de se apropriar das nossas habilidades, das nossas capacidades e colocá-las no mundo e se orgulhar delas, né? E expor mesmo, externalizar. Na quarta-feira, dia 6, a gente tem Mercúrio, que está em Sagitário desde o dia 2, fazendo um trígono com o nó do norte. O nó do norte, ele é um ponto no céu que nos indica o nosso destino, né? O destino, agora nesse instante, né? Da humanidade nesse instante, que tem a ver com essa energia ariana, que tem a ver com a liberdade, com ser inovador, com ir em busca daquilo que se quer, em busca da sua identidade. Então, é uma mente muito focada realmente em si mesma, né? Então, quais são os meus desejos, quais são os meus sonhos, os meus projetos, onde eu quero chegar, mas é um entusiasmo, é como se a gente conseguisse observar que está tudo se encaminhando para aquele lugar, né? É uma energia de muita esperança, né? E aí focando justamente nisso, de olhar para o futuro e de traçar um plano e se empolgar com essa construção, certo? E no dia 9, que já é sábado, a gente tem a lua crescente acontecendo no 17º grau de Aquário. Então, é importante a gente olhar para onde está o 17º grau de Aquário, onde está acontecendo essa lua crescente. A lua crescente, a gente já começa a
a ter a lua clara, né? A lua já começa a receber ali, ainda que não seja em seu total apogeu, né, que seria na lua cheia, mas a gente já começa a ter um vislumbre, a entender o que eu preciso fazer. As coisas já começam a tomar forma, a gente já começa a entrar em movimento e a gente tem disposição para isso. E essa disposição e esse movimento, ele tem uma relação muito grande com os grupos, com a inovação. Por quê? Porque Aquário fala sobre isso. Aquário fala sobre os grupos que a gente pertence, as bandeiras que a gente levanta, as ideias que a gente defende, as nossas verdades, o legado que a gente quer deixar para o mundo, nosso papel social, o que eu quero deixar de contribuição para a sociedade. E eu só consigo ter essa clareza quando eu faço esse movimento de internalizar, de entender como que eu posso contribuir, o que eu tenho para oferecer. Então, essa energia aquariana, ela nos ajuda agora, nesse momento, a integrar a energia escorpiana, que tem a ver com poder, né? Que tem a ver com essa capacidade de transformação, essa capacidade de regeneração, essa capacidade de superar as crises. E aí é importante trazer esse movimento de, nossa, o que eu quero entregar para as pessoas? Qual é o meu papel aqui dentro dessa sociedade, desse coletivo, da minha academia, do meu trabalho, nos grupos em que eu pertenço, nas minhas amigas? Quem sou eu? Quem é esse meu ego coletivo? Eu sou o tipo de pessoa que coloca a lenha na fogueira, que gera intriga, ou eu sou a pessoa que traz ali uma palavra de esperança, uma pessoa que consegue apaziguar, ou eu sou uma pessoa... Quem sou eu dentro dos grupos? Porque existe algo em nós, como que os grupos nos afetam também é algo para a gente pensar essa semana. Quando eu estou inserida, de repente, num grupo em que eu sou a mais burra da mesa, como que eu me sinto? Me sinto deslocada, me sinto pequena? Ou eu tenho uma capacidade de olhar para isso e pensar assim, nossa, eu vou aprender muito aqui? Ou eu tenho que ser sempre a mais esperta? Como é que é essa relação? Quando a gente começa a perceber o quanto as relações sociais estão falando sobre o nosso interior, a gente consegue perceber coisas que antes eram cegas para nós, antes a gente não sabia. Por isso, observa você, os seus sentimentos dentro do grupo. Como que é essa dinâmica? Como que você se sente? Como é que é a tua postura? A gente muda muito quando a gente está inserido num grupo. Tanto que existem crimes que a pena é menor, é atenuada, porque você está dentro de uma multidão. Porque você perde a sua razão. Você entra ali numa simbiose com aquele grupo. Então, observa muito sobre isso, sobre os grupos que você está andando, que você frequenta, se tem a ver mesmo com você ou não. O que você faz para poder se encaixar, para pertencer, porque vai ter muita coisa que vai ser revelada para você a partir dessa interação com as pessoas. E aí você vai fazendo um movimento a partir desse mergulho interno que você vai fazer durante todo esse mês de novembro, né, por causa dessa alunação, desse sol em escorpião aí iluminando, trazendo para a luz, para a consciência, as nossas sombras, os nossos medos, as nossas resistências, para que a gente possa se transformar, para que a gente possa ir para um outro patamar. Certo? E, gente, espero que você tenha gostado dessa semana. Essa semana é uma semana ainda de muita preparação, de muito planejamento. Ali no sábado a gente já tem um movimento, uma disposição maior para ir para a vida, mas ainda vem muito aí para a gente conseguir estruturar, internalizar e entender o que a gente quer fazer, quais são os nossos próximos passos. Se vocês gostaram desse episódio, eu peço que vocês compartilhem com as pessoas que gostam de astrologia, que gostam de se manter informadas, e comenta comigo que eu vou ficar muito feliz de saber. E não deixa de conferir onde é que está o 9º grau do escorpião, porque é ali onde começou a lua nova, é ali onde está sendo esse aprendizado principal, e depois confere onde está o 17º grau de aquário, porque essa casa vai te auxiliar nesse desenvolvimento dessa energia escorpiana, certo? Uma boa semana para vocês e a gente se fala. Beijo!